Oi, irmãos, a paz do Senhor. Todos estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá bom o som, o áudio tá bom? A paz, irmãos. O áudio tá ok, irmãos? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Amém. Obrigada, Mandeli. A imagem também tá boa? Vocês estão conseguindo ouvir e ver bem? Ok, Regiane. Obrigado. Amém, Eli. Eli Cabral, o pastor sempre confunde nós dois. O meu nome no Face tá como Eli Gomes e o seu é Eli Cabral. E o pastor sempre confunde nós dois aí no Face. Muito bom, irmãos, estar aqui com vocês essa noite. A paz do Senhor. Saudade, Mick, de você também. Saudade daquele nosso chazinho de erva cidreira. Muito bom, irmãos. Que bom estar aqui com vocês. Muito bom. Oi, Su. Tudo bem? Tá ouvindo bem também? Eu vi o seu vídeo ontem também, ouvi, Deus falou muito ao meu coração também. Que responsabilidade falar depois de você, hein, Su? Paz, Cris, paz, pastor. Feliz em estar aqui com os irmãos. Esperar só mais um pouquinho. Amém, Rê. Sim, a recuperação do meu pai. Sim, estou muito feliz também. Foi um grande milagre do Senhor. Foi um grande milagre. Você nunca chamou Eli de Eliane, pastor? É porque a maioria do pessoal também me chama de Eli. E aí ficou Eli também. Então, eu também, irmãos, estou muito feliz. Como a Rê estava falando da recuperação do meu pai, né? Ele ficou um mês internado com Covid, ele já tem 74 anos, então foram momentos bem apreensivos para a gente da família, né? Mas o Senhor nos concedeu vitória, nos atendeu às nossas orações, né? Deus é bom todo o tempo. A paz do Senhor, Paula, tudo bem? Saudade de você. Irmãos, eu só queria fazer uma observação aqui. Aqui onde eu moro, a rua é bem movimentada e aqui passa muitas motos, então vocês vão estar sempre ouvindo aí barulho de moto, de carro. Então, desde já eu peço perdão aí pelos ruídos que vão aparecer no áudio, tá bom? Porque é bem movimentado aqui, até demais. Parece que todas as motos de Calmon Viana só passam nessa rua. Como a Su, como a Su tava falando, para mim também é novo participar dessa forma em lives, né? E a gente fica um pouquinho apreensivo, a gente acaba sendo algo novo para a gente também, apesar da gente estar sempre usando a tecnologia, né? Mas também é novo para a gente. A gente está acostumado
sempre vê o pastor ou o Murilo falando, né? E então acaba sendo algo novo para a gente também. Será que a gente já pode começar ou a gente espera um pouquinho mais? Espero que todos os irmãos também se encontrem bem aí, em nome de Jesus, com saúde, as famílias também, em nome de Jesus. Saudade, Miki, também, saudade das irmãs da terceira idade, saudade daquele nosso chazinho de quarta-feira, de ouvir a Paula compartilhando, a Ivone, aquele abraço apertado da irmã Luísa, saudade das queridas irmãs da terceira idade, muita saudade, saudade também dos jovens. Eu acabei até esquecendo de compartilhar lá no grupo dos jovens para o pessoal também entrar, mas saudade também dos jovens, do momento também de culto, nosso pós-culto também. Eu acho que todos nós estamos vivendo esse momento de grande saudade, né? E nessa ansiedade para que tudo de alguma forma se normalize e a gente possa cultuar o Senhor novamente juntos, né? Fisicamente. Mas eu creio que logo em breve nós estaremos juntos novamente, se Deus assim quiser, né? E é muito importante esse momento que a gente tem de estar junto, de comunhão, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente vai aprender mais ainda a dar valor ao nosso momento de comunhão, né? De estar com Deus, de estar com os nossos irmãos, o quanto é precioso esse tempo que a gente tem de se reunir no templo juntos para adorar a Deus, né? E eu acredito que esse tempo também trouxe essa reflexão para nós, né? A importância da comunhão mesmo, como era ali no princípio, né? Que a palavra do Senhor diz que os irmãos se reuniam e tinham tudo em comum ali e compartilhavam tudo, e a gente vai aprendendo, né? O quanto é importante essa comunhão. Amém, irmãos? Podemos começar? Não estou vendo muitos irmãos interagindo aí. Os irmãos hoje estão tímidos. A Su entrou. Oi, Su. A paz do Senhor, Su. Anderson, a paz do Senhor, Deus abençoe. Amém, irmãos? Vamos então iniciar. Vocês todos ainda continuam aí me ouvindo bem? É meio estranho a gente tá falando e não estar nos ouvindo assim, né? Não ouvindo os irmãos. Aí a gente fica apreensivo se estão ouvindo ou não. Mas vamos iniciar então com uma oração, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero nesta noite, Pai, te agradecer, te louvar por essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, reunidos, Pai, mesmo que de forma virtual, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Senhor onipotente, Senhor. O Senhor está em todos os lugares, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Pai, em nosso meio, Senhor, nas nossas casas, Pai. Nós te louvamos, Jesus. Jesus querido, eu quero nesta noite, Senhor, te pedir, Pai, que o Senhor ministre a Tua palavra, Senhor, ao coração dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa falar ao coração deles, Pai, segundo a necessidade de cada um, Pai.
apesar, Senhor, de mim, Senhor. Pai, que eu possa transmitir, Senhor Jesus, a tua palavra de forma clara, Senhor Jesus, que todos possam compreender bem a tua palavra, Senhor. Senhor, tudo que for falado aqui, Senhor, que seja, Pai, para a glória, para o louvor de teu nome, Senhor, para que tu cresças, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A Selma entrou também. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor para todos. É muito bom estar aqui com vocês, irmãos. Irmãos, eu vou estar também, igual a Su falou ontem, né? Eu vou estar aqui sempre olhando para minha colinha, que a pessoa aqui é meio esquecida. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre... Eu gostaria de falar sobre o nosso relacionamento com Deus através da oração. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento nosso com Deus, amém? Através da oração. E eu gostaria que os irmãos, aqueles que estiverem com as suas Bíblias, abrissem suas Bíblias em Mateus 6, no versículo 5 e 6. Nós vamos usar esse texto como um texto base, mas nós vamos estarmos vendo outros textos também, tá bom? Mas nós vamos começar com esse texto. Mateus 6, 5, versículo 5 e 6. Amém? Diz assim... E essa tradução, irmãos, que eu vou estar lendo hoje é a tradução mensagem. Às vezes ela parece ser um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa, tá bom? Que diz assim: e quando forem à presença de Deus, também não faça disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente como conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês. Vocês começarão a perceber a sua graça. Amém? Isso mesmo, pastor. Mateus 6, capítulo 6, versículos 5 e 6. Aqui Jesus, ele nos ensina como nós devemos nos achegar à presença de Deus, para que a partir daí nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus, né? Então, esse versículo que a gente acabou de ler, é Jesus passando essas instruções, né? Como nós deveríamos orar ao Senhor, como nós deveríamos nos achegar a Deus, né? E aí ele vai dando essas orientações. Deus, ele nos criou seres relacionais para nos relacionarmos com ele e com o nosso próximo. Em Gênesis, nós vemos Deus se relacionando com Adão e Eva, né? A palavra diz que na viração do dia, Deus ele vinha para conversar com Adão, né? E Deus estabeleceu isso, né? Estabeleceu esse relacionamento entre ele e o homem, não porque ele, Deus, precisasse do homem, né? Mas porque o homem sempre precisou do seu Criador e sempre vai precisar do seu Criador, não é mesmo, irmãos? Às vezes a gente vê pessoas que acham que não precisam de Deus, né? Não precisam do seu Criador e levam suas vidas dessa forma, mas nós vemos que essas pessoas que
dizem não precisar do seu Criador, que dizem não precisar de Deus, são pessoas que estão com as suas almas vazias, né? Nunca estão completamente satisfeitos, né? Porque nós fomos criados para Deus, para esse relacionamento com Ele, né? E quando nós não temos esse relacionamento com Deus, a nossa alma ela realmente fica vazia, precisa de algo, né? Porque a nossa alma é para Deus, né? Nós fomos feitos para a glória do nosso Senhor. Então, é isso que eu queria a princípio deixar para os irmãos, né? Esse nosso relacionamento com Deus, né? Fomos criados para nos relacionarmos com o nosso Deus. E esse relacionamento, ele só pode ser construído, desenvolvido quando nós investimos o quê? Quando nós investimos tempo nesse relacionamento. Porque para qualquer outro relacionamento aqui na Terra com os nossos amigos, nós só conseguimos construir um relacionamento com um amigo quando nós dedicamos o quê? Tempo a esse amigo. E com Deus não é diferente. Então nós temos que dedicar tempo para estar na presença de Deus, para estar buscando a Deus, porque nós precisamos dele, né? E essa busca nós fazemos através da oração. Então, uma coisa importante é dedicarmos tempo. E Jesus, nesse versículo que a gente leu de Mateus, ele diz assim, né? Encontrem um local tranquilo. Isso quer dizer o quê? Encontrem um local tranquilo, não tenha pressa. Quando vocês vierem à minha presença, não tenha pressa em sair dela, mas que realmente vocês dediquem tempo, né? Porque quando nós gostamos de um amigo, de estar com um amigo, nós dedicamos tempo para o nosso amigo, nós queremos estar ali com ele à vontade, tendo tempo para estar com ele, porque isso nos faz bem, né? Tem amigos que às vezes a gente fica 2, 3, 4 horas conversando e a gente não quer parar de conversar. Isso acontece muito quando eu vou na casa da Su. Às vezes a gente fica um tempo sem conversar e quando a gente conversa, a gente vara a noite, às vezes até 2 horas da manhã conversando, porque é tão bom ter esse relacionamento de amigas, né? E com o nosso Pai, com o nosso Criador, não é diferente, né? Quanto mais nós gastamos tempo com Ele, nós nos relacionamos com Ele, mais nós vamos nos enchendo dele, mais nós vamos querendo gastar tempo com Ele. Algo que eu acho bem interessante, que o irmão Luiz, ele sempre fala nos cultos de quarta-feira de oração, ele fala assim, né, que às vezes a gente fala assim, não vou orar porque eu não sei orar, eu não sei para quem orar, e aí o irmão Luiz, ele sempre fala, o presbítero Luiz sempre fala pra gente assim, se você começar a orar só pela sua família, dependendo, você vai ter meia hora aí de oração, porque se eu for orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelos meus cunhados, cunhadas, você vai ter mais do que meia hora de oração, né? Então, motivos para orar nós sempre vamos ter, né? Para colocar diante de Deus, mas o motivo também maior que devemos ter é o motivo realmente de buscar a presença de Deus, um motivo maior que nos impulsiona a buscar esse relacionamento com Deus, realmente deve ser buscar a presença dele, né? E outra coisa também, quando nós investimos tempo em oração, nós desenvolvemos a nossa comunhão com Deus, né? A mesma coisa quando nos relacionamos também com um amigo, mas lógico que com Deus é de uma forma totalmente diferente.
mas quando nós investimos tempo em oração, em buscar a Deus, nós desenvolvemos muito mais a nossa comunhão com Deus. Vamos ler lá em Salmos 4:3. Vamos lá? Irmãos, todos continuam me ouvindo bem? Talvez eu não vou conseguir interagir tanto aqui com o chat, mas a gente vai dando andamento, tá bom, irmão? Desculpe se eu não conseguir ver as mensagens aí de vocês. Vamos ler lá em Salmos 4:3, que diz assim: vejam isso, vejam o que é ser escolhido pelo Eterno. Ele me ouve no instante que chamo por Ele. Então, quando nós desenvolvemos essa comunhão com o Pai, quando nós gastamos esse tempo com o Pai, Ele nos ouve. Quando nós chamamos por Ele, quando clamamos por Ele, Ele nos ouve. Ele está com seus ouvidos atentos à oração do justo. Amém? Outra coisa também, quando nós desenvolvemos tempo e comunhão com Deus, nós desenvolvemos também intimidade com Ele. Então nós nos tornamos bem mais próximo do nosso Deus, porque nós temos tempo, nós estamos conhecendo a Ele. Nós vamos ver isso lá também em Tiago 4:8, que diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. Então, quando nós nos achegamos a Deus, nesse clima de intimidade com o nosso Criador, com o nosso Deus, Ele se achega a nós também, Ele se revela a nós também. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é um grande privilégio que nós temos diante do nosso Deus, de podermos nos achegarmos a Ele. Amém? Mas como nós nos achegamos ao nosso Deus, né? Nós nos achegamos ao nosso Deus com humildade, sabendo que não somos merecedores de estarmos em sua santa presença. Isso não é mérito nosso, e sim de Jesus, que nos reconciliou com o Pai novamente. Olha que lindo, né, irmãos? Até isso, quando nós nos achegamos a Deus, não é mérito nenhum nosso, né? Foi Cristo que nos ligou novamente com Deus, foi Cristo que abriu o caminho novamente para estarmos em comunhão com Deus, e nós devemos chegar a Ele com essa humildade, né? Sabendo que nós somos somente criaturas e Ele é o Criador. Jesus, ele diz assim em Mateus 6, que nós lemos, né? E é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fique lá, tão simplesmente e honestamente como conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês. Então Deus está falando: se achegue a mim, né, com humildade. Não se achegue a mim, como diz aqui, né, tentando interpretar, né, tentando ser uma pessoa que você não é, né? Quantas vezes acontece da gente ver isso, né? Pessoas orando a Deus, buscando a Deus, e parecem que de alguma forma elas querem se aparecer e usam palavras difíceis, e é aquela coisa toda, como a palavra mesmo diz, aquele show todo, aquele teatro todo. Deus fala: não é isso, né? Vá para um lugar isolado, seja humilde de coração, se achegue a mim com humildade, né? Porque quem deve ser o centro da nossa oração, o centro da nossa busca, quem deve ser somente Deus, né? Então, que nós possamos termos esse coração
humilde para buscar a Deus, né? Buscar a comunhão, a intimidade com Ele, a humildade. Devemos também, outra coisa que nós não podemos esquecer, nós devemos nos achegar a Deus principalmente com fé, porque em Hebreus 11:6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender os que o procuram. Olha que lindo, né, irmãos? Então, nós devemos nos achegarmos ao nosso Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, que nós tenhamos essa fé, né? Que nós venhamos exercer a nossa fé diante dele através das nossas orações. Amém, irmãos? Todos estão conseguindo me seguir aí, seguir o raciocínio. Amém? Todos continuam aí, irmãos? Amém? Amém. Então, nós hoje estamos aprendendo sobre isso, sobre esse nosso relacionamento com Deus. Então, nós entendemos com tudo isso que nós conversamos agora, né? Nós entendemos que nós temos que investir tempo em oração. Assim, quando nós investimos tempo em oração, nós desenvolvemos a comunhão e a intimidade com Deus. Devemos nos achegar a Ele com fé e com humildade. Amém, irmãos? Eu não tô vendo o comentário aqui dos irmãos. Espero que os irmãos estejam todos me ouvindo. Amém? Então, depois que nós desenvolvemos essas coisas que eu acabei de falar, né? Investimos tempo de oração, comunhão, intimidade com o Pai, nos achegamos a Ele com humildade e com fé. Depois que passamos por tudo isso, podemos ter certeza que Ele vai atender às nossas orações? Podemos ter certeza que Ele vai atender às nossas orações? O que os irmãos acham? Deixa eu ver se alguém me responde. Quando nós desenvolvemos comunhão, intimidade com Deus, quando nós chegamos a Ele com humildade, com fé, Ele nos atende? Amém? Não tô vendo ninguém aqui me responder, então vou continuar aqui. Amém? Vamos ler lá em João, nós vamos obter essa resposta lá em João, o Evangelho de João 14:14, que diz assim: de agora em diante, tudo que pedires em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. E é isso que quero dizer, seja o que for que pedirem, se for desse modo, vou fazer. Então a resposta é sim, mas somente quando nós pedimos a Deus, o nosso pedido estiver de acordo com a vontade de Deus, né? Como aqui essa palavra diz, né? Se estiver em conformidade com o que Jesus é e com o que Jesus faz, né? Não adianta nós queremos nos achegarmos a Deus
e querer que Ele atenda as nossas orações, se a nossa oração, se o nosso pedido, ele não estiver em conformidade com aquilo que Ele é. Amém? Vamos também ler lá em João, 1 João 5,14. 1 João 5,14, que diz assim: essa é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, essa é a grande chave, né? De quando nós nos achegamos a Deus. Se nós pedimos de acordo com a vontade dEle, Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus, Ele nos ouve. Não devemos reagir como crianças mimadas, como ele diz, buscando o estrelato, e sim como filhos que dependem do Pai, entendendo que só Ele é capaz de fazer aquilo que estamos pedindo, segundo a vontade dEle, não segundo aquilo que nós estamos pedindo, porque às vezes nós nem sabemos como pedir, porque somente Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes pedimos coisas totalmente fora de seus propósitos para nós. Então Ele não nos atende. Então, se o nosso pedido não estiver ali segundo a vontade dEle, Ele não nos atende, né? Então, que a nossa oração realmente esteja pautada nele, em Jesus, sempre. Amém? Que não venhamos reagir como crianças mimadas, né? Eu quero, Deus, eu quero. E às vezes não é o que Deus quer fazer na sua vida e você tá ali pedindo e Deus tá falando não, e você tá ali insistindo, eu quero. Deus, Ele não nos dá, porque Ele já sabe lá na frente o que vai acontecer. Quantas vezes, irmãos, eu já também agradeci hoje, quantas vezes eu já agradeci a Deus porque Ele não atendeu algumas orações que eu fiz. E é assim, irmãos, às vezes a gente ora sem discernimento dele, né? Sem discernimento do alto, e ele não nos atende. E às vezes a gente não entende o porquê ele não está nos atendendo, não é mesmo? Eu queria contar para vocês um breve testemunho. Na verdade, vocês continuam me ouvindo, irmãos? Amém? Alguém pode dar um glória a Deus aí, um amém, para me ver que vocês continuam aí me ouvindo, porque aqui no chat não tá aparecendo nada para mim. Não sei se a minha conexão tá ruim, se vocês estão me ouvindo bem, espero que sim. Então eu gostaria de compartilhar uma história com vocês, que essa semana eu estava estudando essa história. E eu estava estudando essa história para compartilhar domingo com as crianças, né? Para mandar o vídeo para as crianças. Eu já tô dando um spoiler para vocês do que vai ser o vídeo das crianças nesse domingo. E aí eu estava meditando numa história sobre a vida da missionária M.K. Marco. Ela nasceu na Irlanda e ela foi missionária na Índia. Ali por 1895, mais ou menos, ela foi missionária ali na Índia. E eu estava meditando nessa história dela, porque como nós estávamos falando aqui sobre, às vezes, pedimos algumas coisas para Deus e às vezes Ele não nos atende, né? E a história de M.K. Marco é que ela foi como missionária para a Índia. M.K. Marco foi uma mulher muito cheia de Deus, uma mulher que orava muito, que buscava muito a Deus.
E ela foi como missionária para a Índia. E chegando ali na Índia, ela não conseguia compartilhar a palavra de Deus ali para os indianos, porque os indianos se afastavam dela. Quando ela chegava em algum lugar, os indianos se afastavam, eles tinham medo da Amy e eles se afastavam dela, e ela não conseguia compartilhar a palavra de Deus, ela não conseguia ter amizade com os indianos. E isso era porque naquela época, nos vilarejos, as pessoas não viam muito gente brancas, né, de pele branca, porque os indianos são todos moreninhos, né, com a pele marronzinha, uma cor muito linda também. E Amy era muito branca, e aí eles tinham medo dela pela cor da pele dela. E um dia Amy orando, buscando a Deus e falando com Deus que queria, né, que queria compartilhar a palavra de Deus, mas que não conseguia. E o que acontece, irmãos? Eu cortei, agora que eu tô lembrando, eu cortei uma parte da história. Quando Amy chegou na Índia, né, e ela começou a orar ao Senhor para que Deus desse oportunidade para ela, antes disso, aconteceu algo quando Amy era pequena. Amy, quando ela era pequena, ela ouviu a mãe dela falar num culto doméstico que Deus sempre atendia orações. E aí naquela noite, Amy, quando criança, ela foi dormir e ela fez uma oração e ela falou para Deus assim, que queria ter olhos azuis como o da mãe dela. E Amy orou com muito fervor, mesmo sendo pequenininha, para que Deus trocasse a cor dos olhos dela. E no outro dia, quando ela acordou, a primeira coisa que ela fez foi abrir os olhinhos e ir para frente do espelho. E quando ela foi para frente do espelho, ela foi na expectativa que os olhos dela estariam com a cor azul. E aí ela olhou e viu que os olhos dela continuavam de cor castanha. E por um momento ela ficou triste, porque na cabecinha dela Deus não tinha respondido a oração dela. Mas ela ouviu uma voz falando para ela assim, não. E aí ela ficou triste por um momento. Depois ela percebeu que Deus havia sim respondido a oração dela. E ela se alegrou, porque Deus respondeu a oração dela com um não. Ela não sabia porque Deus estava falando não para ela. Mas ela se alegrou, porque Deus de alguma forma respondeu a oração dela. Isso quando ela era pequena. Quando ela foi lá para a Índia, que ela não estava conseguindo compartilhar do evangelho para os indianos, ela teve uma ideia. Ela pegou a borra de café e passou no seu rosto, na sua mão e nos seus braços, para que ela ficasse com a cor parecida dos indianos. Naquela época não se tinha maquiagem, então ela pegou, fez isso para se parecer com uma indiana. E aí ela saiu na rua, né, vestida com um sari, uma roupa indiana, e ela estava parecendo uma indiana. E ela saiu na rua, e nessa que ela saiu na rua, ela encontrou alguns amigos missionários que ficaram pasmados em vê-la e falaram assim, nossa, Amy, como você parece uma indiana, você parece uma indiana. E uma das amigas dela falou assim, Amy, você tá muito parecida com uma indiana, ainda bem que você nasceu com os olhos castanhos e não com os olhos azuis como da sua mãe, não é mesmo? E aí naquele momento Amy, ela lembrou da oração que ela tinha feito quando criança, pedindo para que Deus trocasse a cor dos olhos dela de castanho para azul. E ela mais uma vez glorificou a Deus, porque Deus não respondeu a oração dela, porque Deus tinha um propósito muito maior na vida dela. Então, irmãos, assim muitas vezes acontece com a gente também, né? Como eu estava falando, às vezes a gente
busca a Deus por uma coisa e a gente quer tanto aquilo, quer tanto, tanto, tanto aquilo, e Deus, ele não quer nos dar, né? E porque ele sabe lá na frente, né? Se ele nos der aquilo que nós estamos pedindo, o que isso vai influenciar na nossa vida, no nosso futuro, né? E glória a Deus que nós temos um Deus que cuida de nós, né? Que, como diz a palavra de Deus, que nós temos o Espírito dele que realmente intercede por nós, né? Quando nós nem mesmo sabemos como pedir para ele. Então, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu ainda continuo aqui sem ver a interação dos irmãos aqui no chat, não tá aparecendo para mim, mas vamos continuar. Creio que tá tudo ok aí. Amém? E outra coisa, outro testemunho sobre realmente essa busca de ter comunhão com Deus através da oração, né? Quero contar um testemunho próprio, né? Sobre o que aconteceu comigo. E tem alguns irmãos aqui que provavelmente já sabem dessa história, porque eu já testemunhei na igreja. Mas pode ser que tenha alguém que esteja nos assistindo agora que não saiba. Então eu gostaria de compartilhar esse testemunho para a nossa edificação, amém? Em janeiro do ano passado, em fevereiro, na verdade, do ano passado, eu estava tendo momentos de oração, de busca ali com Deus, buscando a Deus por aquilo que Deus queria saber o que Deus queria mais fazer na minha vida, né? O que mais eu podia fazer para o reino dele? Qual era o propósito naquele tempo para a minha vida? Se eu devia continuar servindo como missionária aqui no Brasil, ou se deveria ir para fora, servir como missionária transcultural. E eu comecei a buscar a Deus por isso, né? Buscar a Deus por direção. E nessa que eu estava buscando a Deus por direção, Deus, ele colocou no meu coração, através de um documentário que eu assisti, a nação de Bangladesh. E Deus começou a falar muito ao meu coração sobre o povo de Bangladesh. Então Deus começou a falar muito ao meu coração sobre a nação de Bangladesh, sobre o povo de Bangladesh. E eu comecei a buscar mais e mais informações sobre Bangladesh e vi que Bangladesh é uma nação que realmente necessita muito de conhecer a Jesus, de conhecer o amor de Deus. É uma nação muçulmana. E fiquei com isso no meu coração e falei para Deus assim: Deus, eu gostaria muito de conhecer Bangladesh, né? Eu gostaria muito de visitar Bangladesh e ver como seria fazer um trabalho missionário lá, se é possível, como seria, conhecer as pessoas lá, ter esse contato com as pessoas. E aí comecei a orar a Deus. Mas eu fiz uma pesquisa e para mim ir para Bangladesh eu precisava de R$8.000. E isso para mim era um milagre muito grande. Desculpa. Era um milagre muito grande. Porque R$8.000 eu não tinha. E nem poupança. Então eu falei: Deus, nossa, R$8.000. Como eu vou conseguir esse valor, né? Como eu vou fazer? E aí fiquei pensando em várias possibilidades de fazer várias coisas. E comecei a orar ao Senhor. A partir de fevereiro eu compartilhei com o pastor Neném esse desejo de fazer essa viagem expiatória ali para Bangladesh. Compartilhei com a liderança e comecei a orar. De fevereiro comecei a orar buscando a Deus, irmãos. Quando foi chegando já final de junho, meu coração começou a se inquietar. Por que também, irmãos? Porque quando eu comecei a orar, Deus falava no meu coração
que essa viagem era para ser feita em novembro, né, do ano passado. Então já era junho e nada tinha acontecido. E aí faltava agosto, setembro, outubro, depois novembro. Só tinha 3 meses e eu não via, como diz, as águas ali. Eu não vi o anjo agitar ali as águas. E eu comecei a ficar angustiada. Como a gente é frágil, né? A gente, nesses momentos, a gente vê o quanto nós somos frágeis, né? E eu comecei a questionar: Deus, é isso mesmo? Será que eu tô certa? Será que foi a voz do Senhor mesmo que eu ouvi? Mas dentro de mim eu tinha essa convicção, mas eu ficava numa luta muito grande de realmente crer mesmo naquela palavra que Deus tinha me dado, né? E aí, quando foi no comecinho de agosto, um pastor amigo meu, eu conversei com ele, eu falei para ele sobre esse desejo que eu tinha de fazer essa viagem, expliquei tudo para ele o que seria a viagem. E ele falou assim: Eliane, quanto que você precisa para essa viagem? E aí eu falei para ele, né, preciso de 8.000. E na hora que eu falei para ele, isso tudo por mensagem. E na hora que eu falei para ele, no meu coração veio assim: será que ele vai me ajudar? Será que é através da vida dele que Deus vai fazer isso? E fiquei com aquilo ali e pensei: talvez ele me ajude com uma porcentagem. Tô sendo bem sincera, né, irmãos? Pensei que talvez ele iria me ajudar com alguma porcentagem desse valor. E aí, quando foi no outro dia, esse pastor me mandou um e-mail falando: Eliane, dá uma olhadinha lá na sua conta e vê se o valor que eu depositei caiu. E aí eu fui olhar a minha conta bancária. Ai, glória a Deus. E lá estava os 8.000 reais, irmãos. E eu fiquei assim, impressionada assim com Deus. E eu comecei a glorificar muito a Deus e agradecer a Deus. E ao mesmo tempo eu me vi como eu sou frágil às vezes, como às vezes parece que a gente se deixa levar pela circunstância, né? Pelos ventos. Às vezes nós estamos pedindo algo para Deus e a gente de alguma forma tem essa certeza no nosso coração que vem dele aquilo que a gente está pedindo, né? Que está conforme, como nós lemos aqui em João, né? Conforme a vontade dele, né? E às vezes a gente quer... às vezes a gente gera em nós essa incredulidade de não acreditar que talvez aquilo possa acontecer, né? Mas se Deus, ele colocou essa convicção e nós sabemos que aquilo que nós estamos pedindo está de acordo com a palavra dele, irmãos, o nosso Deus, ele realiza, ele faz milagres, sabe? E eu sou prova disso. Já vivi muitas outras coisas também com Deus, muitos outros milagres nessa caminhada em missões. A gente vive também nessa dependência de Deus, nessa busca de Deus, né? Para tudo que a gente precisa fazer, nós somos totalmente dependentes dele, né? E esse é o meu testemunho para os irmãos também sobre esse tempo de oração, esse tempo de busca que nós que devemos ter com o nosso Deus, amém? Mas uma coisa que eu queria falar também, já para a gente ir já caminhando para o final, nosso Deus é maravilhoso, é falar que de todas as orações que fazemos, há uma que nunca devemos nos esquecer, que é a oração de agradecimento. Devemos ter sempre um coração grato a Ele por tudo que Ele fez e faz por nós. Então,
nós podemos nos achegar ao nosso Deus com os nossos pedidos, porque nós sabemos que Ele é um Deus que nos ouve e que segundo a sua vontade Ele nos atende, mas nós não podemos nunca nos esquecermos de nos achegarmos ao nosso Deus em agradecimento por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz em nossas vidas, por tudo que Ele já fez, né? Por Cristo, né? Por ter enviado Cristo, por ter trago para nossa vida a salvação, mesmo nós não sendo merecedores dessa graça, Ele trouxe Cristo e nos trouxe salvação. E hoje nós podemos ter esse acesso direto com o Pai, porque Cristo, Ele morreu por nós e o véu que separava, hoje já não separa mais. Nós temos esse livre acesso para buscar o nosso Deus. Então, diante dessa nossa busca por Deus, diante dessa intimidade, dessa comunhão com Deus, né? Desenvolver esse relacionamento com Deus, que nós jamais venhamos nos esquecer de nos achegarmos ao nosso Deus com um coração grato a Ele por tudo que Ele é, né? Louvado seja Deus, amém, irmãos? Eu gostaria de agora estar encerrando também com uma oração. Eu não sei se eu vou conseguir aqui ver os comentários dos irmãos, pedidos de oração. Se alguém conseguir aí colocar os pedidos de oração, por favor, vai colocando aí. Se eu conseguir ver aqui, eu vou falando para os irmãos, para a gente começar o nosso período também de oração, amém? Eu gostaria muito que a gente nessa noite também orasse pelo Líbano, né? Pelos libaneses, por tudo que aconteceu lá, ali na capital Beirute, né? Vamos orar por eles, vamos orar por aquelas famílias, muitas famílias que perderam seus entes queridos. A tragédia lá foi muito grande, eles já estavam mais de um ano passando por uma dificuldade financeira muito grande, o país, e agora aconteceu essa tragédia. Vamos orar também para que haja oportunidade, para que o evangelho chegue também naquela nação, amém? Eu ainda não consigo ver, irmãos, os comentários, então que o Senhor alcance esses pedidos de oração, amém? Vamos continuar orando pelos pedidos de oração dessa semana, se eu não me engano, pelo primo da Sul, pela vida da família do pastor da Mari e do Tiago, né? Vamos orar por eles que perderam a pastora ali, para que o Senhor console, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai querido, diante do Teu altar para Te agradecer, Senhor. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, de termos oportunidade, Senhor, de estarmos conectados contigo, Jesus. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos, Te exaltamos, Jesus. Pai, nos dê um coração humilde, nos dê fé, Senhor, para buscar a Ti, Pai, para conhecer mais de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o nosso relacionamento contigo, Pai, venha ser desenvolvido a cada dia e que mais e mais sejamos íntimos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nos criou, Pai, para nos relacionarmos contigo, Pai, e temos esse privilégio, Pai. Pai, eu quero apresentar diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração, Senhor, que foram colocados aí, que de alguma maneira eu não consigo visualizar aqui, mas eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor visite, Pai, cada pessoa, Senhor, visite os enfermos, aqueles que, Pai, precisam de uma cura, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que Tu és poderoso para curar, Pai, segundo a Tua vontade, que o Senhor assim o faça, Pai, em nome de Jesus.
Visite aqueles que precisam da cura da alma, Senhor, que estão perdidos, Senhor, sem esperança. Ó Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, assim como nós fomos um dia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir a Ti também, Senhor, pela nação, Deus amado, do Líbano, Senhor, queremos pedir pelos libaneses, Senhor, ó Deus, sustente, Senhor, aquelas famílias, Pai, que perderam seus entes queridos, que estão tristes, Pai, ó Pai, é tão difícil passar por um momento desses, Pai, que o Senhor console o coração dessas pessoas, Senhor, Deus amado, que eles possam encontrar, Senhor, refúgio e paz, Senhor, no Senhor, Pai. Que os missionários que estão naquele país neste momento, Senhor, seja luz, Pai, para esse povo, Deus, em nome de Jesus, em meio a essas trevas, Senhor, que o Teu povo que está ali, Pai, seja luz, Senhor, que a igreja do Senhor que está plantada naquela nação, Pai, se levante neste momento como luz do Senhor, que tenham compaixão, Pai, que tenham amor, Pai, porque a Tua palavra diz que nós seríamos conhecidos, Pai, pelo amor, Senhor. E que o Senhor, Deus amado, alcance, Senhor, a nação ali do Líbano, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, guardando, Pai, aquelas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoe, Senhor, aquela nação, Pai, pedimos a Ti por todos aqueles, Pai, que estão enfrentando, Pai, o Covid-19, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor dê a essas pessoas forças, Senhor, para passar, Pai, por essa enfermidade, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, abençoe aqueles que estão se recuperando, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos as famílias, Pai, diante do Senhor, Pai, nós sabemos o quanto é difícil, Senhor, essas famílias, Pai, que passam pelo Covid, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor esteja guardando essas pessoas, essas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, para a glória, Senhor, e para o louvor de Teu nome, Senhor, nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Estamos aí com 3 minutinhos só. Obrigado a todos os irmãos que ficaram aí até o último momento. Deus abençoe cada um dos irmãos. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que a palavra do Senhor, ela realmente venha entrar no seu coração e venha fazer o efeito pela qual ela foi enviada. Amém? Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado pela paciência aí. Me desculpe pelo barulho das motos. E Deus abençoe. Logo, logo a gente vamos estarmos juntinhos novamente, se Deus quiser. Amém? Tchau, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço.